Mas tá bom, então vamos lá. Pena que aqui não dá para eu colocar aquele fundo, né? Aqui no YouTube não dá para colocar. Eu só consigo colocar lá no Meet. No Meet eu consigo colocar aquela tela que fica no fundo aqui. Fica mais legal. Aqui ele dá esse brilho aqui, ó. Ele bate na letra do Semap e reflete, né? Então fica meio ruim. Mas tá bom. Mas vamos lá. Vamos ler Lucas 10:19 e entender o que Jesus quis dizer aqui, né? Glória a Jesus. Então está escrito assim, ó. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos causará dano algum. Muito bem. Quando Jesus ele diz que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e ele categoricamente afirma, né, que nada e nem ninguém nos causará dano algum. Vamos entender essa autoridade, que isso é muito importante. Essa autoridade que Jesus nos deu, ela está dentro do princípio, mesmo princípio, né, que faz com que a gente seja declarado justo diante de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso. Na questão da justiça, por exemplo, a justiça que nós temos, que nós a recebemos por meio da fé, ela não é uma justiça merecida pelas nossas obras. Então, Deus não nos declara justos porque a gente pratica justiça e pelo fato da gente praticar justiça é que Deus vai declarar que nós somos justos. Não é assim que funciona. Deus já nos declarou justos mesmo antes das obras. Antes que a gente fizesse qualquer ato de justiça, ele já nos declarou justos porque ele atribuiu essa justiça a nós, que não é nossa, é a justiça de Cristo que foi dado a nós. Então, nós temos a justiça de Cristo. Por isso que, ainda que a gente erre, nós ainda somos justos. Ou seja, essa condição, ou esse estado, né, de ser justo, não depende de nós, depende de Cristo, depende daquilo que Ele fez. Então eu sempre vou ser justo, ainda que eu pratique injustiça, ainda que eu cometa algumas injustiças, a injustiça que eu praticar, ela não vai mudar aquilo que eu sou. Porque se eu sou justo, não é por causa de mim, ou por causa das minhas obras. Eu sou justo porque a justiça dele foi imputada a mim, foi imputada a nós. Irmãos, esse mesmo princípio se refere também à autoridade. Essa autoridade aqui, que Jesus está falando, que ele nos deu, é a autoridade delegada, é a autoridade dele. Então não é uma autoridade que a gente tem e que agora é nossa, não, é a autoridade de Cristo. Isso é muito importante a gente entender isso. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, que quando ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do diabo, do inimigo, e nada nem ninguém nos causará dano, é exatamente isso que ele está falando. Porque nós estamos aqui na terra representando-o. Nós estamos aqui na terra como representantes legais do reino de Deus e de Cristo. Então essa autoridade, ela funciona mais como uma procuração. E se a gente entender o que é uma procuração, a gente vai entender que para que essa autoridade ela seja reconhecida no mundo espiritual, ela tem que estar fundamentada naquilo que Cristo é e não naquilo que nós somos. Vou explicar, vocês vão entender melhor. Vamos supor que eu tenho eu tenho aí uma situação para resolver na justiça. Só que eu não tenho tempo para isso. O que eu posso fazer? Eu posso contratar um advogado e passar para ele uma procuração, dando a ele autoridade, dando a ele permissão para que ele possa falar em meu nome, para que ele possa me representar, para que ele possa assinar por mim. Então, quando eu faço isso, eu dou uma procuração, eu estou dando a ele o direito de agir em meu nome, de agir como se fosse eu agindo. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. O que ele deu a nós? Ele deu da sua autoridade. Então, nós temos a autoridade de Cristo. E o que isso significa? Significa o seguinte, que quando nós usamos essa autoridade em relação por exemplo, né, a expulsar um demônio, o demônio, ele tem que sair independentemente se eu estou vivendo aquela santidade perfeita ou não. Ou seja,
A autoridade que eu estou exercendo não é a minha, é a de Cristo Jesus. Então, eu não preciso estar perfeitamente santo, sem nenhum tipo de mácula, nada, para o demônio sair. Não, o demônio tem que sair. Por quê? Porque eu estou usando, usando a autoridade que é de Cristo, que foi concedida a mim como uma procuração. Então, eu sou um representante de Cristo. Então, quando eu falo, diabo, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, presta atenção nisso. O demônio, ele vai ouvir a minha ordem, né? Como se fosse de Cristo, porque eu estou representando Cristo. Então, o diabo, ele não vai ficar olhando para mim e falar assim, ah, você vai me expulsar? Ontem, rapaz, você brigou com a sua esposa, você fez isso, fez aquilo. O diabo, ele não vai se basear em mim, se fundamentar em mim, na minha pessoa, naquilo que eu faço, para decidir se ele vai obedecer ou não. Porque quando nós falamos em o nome de Jesus, nós estamos falando como representantes de Cristo. Nós temos a procuração para usar o seu nome, para usar a sua autoridade. Então o diabo reconhece como Jesus, como aquela ordem vinda do próprio Senhor Jesus. Assim no mundo espiritual, é assim que no mundo espiritual funciona a autoridade do crente. Por isso, teve um caso, né, de um pastor que ele estava jejuando, e aí ele esqueceu que estava jejuando e comeu. Né, acho que banana, não sei, gostava muito de banana. E aí um dia ele estava fazendo o culto e manifestou um demônio numa pessoa. E quando esse demônio manifestou, o pastor falou, né, para aquele demônio sair. Demônio, saia dessa pessoa em nome de Jesus. Aí o demônio olhou para o pastor e falou assim, não saio, não vou sair. Aí o pastor falou, por que você não vai sair? Ah, porque você quebrou seu jejum. Aí, olha só, a astúcia de Satanás, tentando fazer o pastor olhar para ele, para as falhas dele, porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele tenta nos enganar. Ele tenta fazer a gente olhar para nós, para nossa justiça própria. Porque se você tirar os olhos de Cristo, da justiça de Cristo, e olhar para para si mesmo, você cai na cilada do diabo. Por isso, irmãos, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 11, né? Diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus para que a gente não caia na cilada do diabo. E olhar para nós mesmos, fazer o diabo, quando o diabo faz, né, quando o diabo faz com que a gente olhe para nós mesmos, então isso é uma cilada. Atentar para a sua própria justiça é uma cilada. Atentar para si mesmo é uma cilada. Isso faz com que a sua autoridade, ela se torne nula. Ou seja, o diabo consegue anular a sua autoridade quando você começa a se basear naquilo que você fez ou naquilo que você é. Ou seja, você se baseia em si mesmo, achando assim, eu só tenho autoridade sobre os demônios se eu tiver numa santidade perfeita, se eu não tiver nada de errado na minha vida, aí os demônios vão me obedecer. Peraí, mas aí você está fundamentando a sua autoridade com base no que você é, no que você faz, na sua santidade, na sua perfeição? Nada disso. Veja bem, nós, em Cristo Jesus, somos representantes dele aqui na terra. A autoridade que nos foi dada é a autoridade dele. Então, o que nós temos em relação a essa autoridade é a procuração que Jesus nos deu como um direito, por nós estarmos nele, de fazer o uso dessa autoridade. Então, sempre quando eu uso essa autoridade, eu estou usando a autoridade de Cristo. A autoridade daquele que é perfeito, daquele que venceu. É isso que a gente tem que entender. Por que que tem crentes, por exemplo, eu conheço muitos, né, conheci muitos, que tem medo, por exemplo, de expulsar um demônio. Sabe por quê? Que nem, por exemplo, se manifestar um demônio numa pessoa. Tem crente que pela de medo, gente. Ai, meu Deus, eu não vou expulsar não, vai que não sai, ou ele avança em mim, né? Sabe por que que tem crente que tem medo de expulsar demônio? É porque ele acha que a autoridade que ele tem está com base na sua própria justiça. Então, quando ele vê assim, mas eu não estou assim, sabe, muito bem, eu não estou orando como eu deveria, ontem eu acabei falando uma coisa que eu não devia, e como é que eu vou expulsar esse demônio, né? E a pessoa pensa que o demônio não vai sair,
porque ela tem alguma falha, algum erro, porque ela não está orando como deveria. E aí ela fica com medo, né, de tentar expulsar o demônio não querer sair, o demônio querer até mesmo desafiar ela, você vai me expulsar, e começar a acusar ela, né, mas ontem você fez isso, você falou aquilo, você não está orando como você deveria, né, com essas acusações. E aí quando o crente ele não tem entendimento sobre esse assunto, que a autoridade não é dele, mas é a autoridade de Cristo nele, é um poder delegado. Não é um poder que você passa a ter quando Jesus te dá. Não, é um poder que é dele e que você usa por você representá-lo. Eita glória. Quer ver a prova disso? Vou provar para vocês na Bíblia isso. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele chamou os discípulos, né? Alguns discípulos. E ele delegou a esses discípulos, ele disse para eles irem de 2 em 2, e delegou a eles autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, né? Ressuscitar mortos, enfim, delegou a eles autoridades, não só para os 12, mas para 70 deles também. Aí olha só, esses homens, nesse tempo, eles não eram ainda nascidos de novo, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Eles não eram nascidos de novo, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, mas quando Jesus delega a autoridade dele é delegada a eles, Jesus passa uma procuração, vocês vão em meu nome. Tanto é que quando os 70 voltam da missão, eles voltam cheios de alegria, dizendo assim, Senhor, até os demônios no teu nome nos submetem. Então veja bem, os demônios estavam se submetendo àqueles 70, mas estavam submetendo por quê? Porque aqueles 70 eram homens santos, né? Eram homens assim, celestiais, coisas assim desse tipo, que não cometia nenhum pecado, nada disso. Os demônios estavam se submetendo àquele homem, ou melhor, aqueles demônios estavam se submetendo àqueles 70, porque aqueles 70 receberam de Jesus uma procuração. Foi delegada a eles a autoridade de Jesus para eles irem fazer o que eles fizeram. Então os demônios não estavam se submetendo por causa deles, mas os demônios submetiam por causa da autoridade de Jesus. Que nem, por exemplo, por que os filhos do judeu chamado Seva tomaram uma surra dos demônios? Por que eles não conseguiram expulsar? Porque eles não tinham a procuração. Eles não tinham poder delegado, porque eles não eram crentes, eles eram judeus ambulantes que faziam exorcismo com a intenção de ter algum lucro em relação a isso. Por isso que quando eles disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desse homem, o demônio olhou para eles e falou assim, olha, eu conheço Jesus e eu sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Então veja bem que os demônios não reconheceram aquele homem, porque ele não carregava a autoridade de Cristo. Eles estavam ali usando uma procuração que foi dada a Paulo, não a eles, porque eles não estavam em Cristo. Por isso que eles disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia deste homem. Eles estavam tentando expulsar um demônio usando uma procuração que eles não tinham, mas que eles sabiam que Paulo tinha. Paulo tinha essa procuração, Paulo tinha essa autoridade, né, delegada por Jesus. Por isso que os demônios submetiam a Paulo, mas aqueles homens eles não tinham essa procuração, e os demônios sabiam disso. Os demônios sabiam disso. E o que aconteceu? Simplesmente eles levaram uma baita de uma surra, né? Levaram uma baita de uma surra. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que todo aquele que está em Cristo Jesus, independentemente do seu grau de santidade, independentemente do tempo que tem de cristão, independentemente se tem algum cargo, alguma função ministerial, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ou faxineiro, ou porteiro, ou obreiro, ou diácono, ou membro, novo convertido, não importa. A autoridade foi dada ou delegada a todo aquele que está em Cristo Jesus, desde o novo convertido até o velho convertido, desde o mais novo até o mais velho, desde aquele que ocupa alguma função ou não. Por isso que quando você
usa autoridade para expulsar demônio, você não pode ficar olhando para você achando assim, mas não sei, eu acho que se eu expulsar demônio agora, é capaz o demônio me retalhar, porque eu não tô muito bem, sabe? Esses dias eu não orei direito, eu perdi a cabeça, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, falei umas coisas que não devia, eu acho que eu não tô pronto para expulsar demônio. Você tá caindo na cilada do diabo. Era a mesma coisa que você falasse assim, eu acho que eu não sou mais justo, porque eu falei umas coisas que eu não devia, então eu acho que eu não sou mais justo. Eu acho que agora eu voltei a ser pecador, eu acho que eu perdi minha salvação e tal, aí agora eu tenho que me arrepender para poder ter de volta. Não faz sentido isso. A justiça que você tem não é sua, é a de Cristo, que foi imputada a você de graça e você recebeu pela fé. Deus nunca vai declarar o contrário daquilo que você já é em Cristo Jesus. Se você é justo, você é independentemente das suas obras. Claro que, né, quando a gente fala assim, a gente não está dizendo que a gente deve pecar, que a gente deve fazer coisa errada, não, porque a gente sabe que pecado traz consequência. Então, deixa eu dar aqui um exemplo claro. Se eu, por exemplo, fiz alguma coisa, pequei, tá? Vamos falar assim de uma forma mais clara. Eu pequei. E aí, quando eu vou expulsar um demônio, aquele demônio, ele não vai me obedecer em relação ao fato de eu ter pecado ou não. Ele vai me obedecer porque ele sabe que a autoridade que eu tenho não é a minha, é a autoridade de Cristo. E quando eu falo em nome de Jesus, o demônio sai, o demônio tem que sair independentemente, ainda que eu esteja até em pecado. Ele tem que sair. Por quê? Porque não é em relação à minha pessoa, é em relação à pessoa de Cristo. Eu não estou falando com autoridade minha, eu estou falando com autoridade de Cristo. Então o demônio tem que sair. E ele sai, com certeza ele sai. Independentemente, né, se eu ainda tivesse cometido algum pecado. Agora presta atenção nisso. A questão do pecado, ela não vai fazer com que você perca a autoridade sobre os demônios, como eu disse e volto a repetir. Porque a autoridade não é nossa, ela é de Cristo. Foi imputada a nós, foi delegado. Nós temos uma procuração. Por sermos de Cristo, temos autoridade delegada, ok? Mas quando a gente peca, a gente está, caso a gente não se arrependa, a gente está plantando para colher. Então, todo pecado vai ter uma consequência. Então, nunca vai valer a pena pecar. Não porque quando você peca, você perde a sua salvação. Não porque você peca, o demônio não te obedece mais. Não é nada disso, não. Quando a gente peca, a gente está plantando para colher. Porque o pecado nunca é bom. Ele sempre vai trazer consequências. Dependendo do pecado, as consequências podem ser graves, podem ser sérias, pode trazer seríssimos problemas. Então nunca é bom pecar. Mas a gente não pode, de maneira alguma, associar o pecado em relação àquilo que a palavra já nos declara. Então, se a palavra declara que somos justos, e nós somos declarados antes mesmo de fazer qualquer obra, seja ela de justiça ou de injustiça. Isso não vai mudar a nossa condição em relação à nossa salvação, em relação a sermos justos, porque não é algo atribuído a nós pelo que a gente faz, mas é algo atribuído a nós pelo que Cristo fez. Amém? Então, por exemplo, em relação aos demônios, quem foi que venceu os demônios? Quem foi que venceu o diabo? Não foi Jesus? Foi. Não foi ele que despojou principados, potestades e que os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz? A vitória não é de Jesus? É. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que venceu. Então, a autoridade que ele tem sobre os demônios é a autoridade que nós recebemos, não porque a gente merece, não porque a gente é santo, porque a gente faz tudo certo. Não, é uma autoridade que foi delegada a nós simplesmente por nós fazermos parte da família de Deus. Aleluia. Agora, olha só, deixa eu pegar aqui um outro versículo. Que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, quando Jesus ele ressuscita, né, ele aparece aos seus discípulos, aí ele diz assim, ó, está cortando? Se estiver cortando, se estiver dando problema aí, vocês vão me avisando, porque aí, irmãos, eu vou ter que
mudar de plataforma. Eu estou testando uma aqui chamada Restream. Aí tem uma outra que eu usava antes, né? Quando eu comecei no Amados do Pai. Só que ela passou por uma atualização e se não pagar, ela tem limite de tempo, né? Limite de horas. E como eu vou estar dentro do propósito ali dos 40 dias, então aí eu teria que pagar. Só que ficou muito caro. Acho que tá $200, uma coisa mais ou menos assim. Vai dar mais de R$1.000. Não. Aí pra acabar, né? Mas se não der certo no YouTube, eu vou pro TikTok. Eu já fiz algumas lives no TikTok, deu certo, né? Bah, então vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mas ainda que esteja dando falha no áudio aí, eu estou gravando a tela, tá? Na tela não vai ter problema nenhum. Na tela vai estar tudo certinho. Eu estou gravando a tela do PC aqui, usando o gravador. Então Jesus, ele diz assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, presta atenção nisso. Jesus diz que foi dado a quem? A ele. Todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Então a gente entende que todo o poder no céu e na terra foi dado para Jesus, não foi dado para nós, foi dado para ele. É ele que tem todo o poder, tanto no céu quanto também na terra. O poder é dele, ok? Nós que estamos em Cristo, que somos os representantes dele aqui na terra, embaixadores dele, o Senhor Jesus, ele passou para nós uma procuração, um direito da gente usar a sua autoridade. Eita glória, aleluia. Então sempre que você abrir a sua boca para repreender o mal, para expulsar um demônio, lembre-se disso. Não é você, mas é Cristo em você. Ou seja, a autoridade que você está exercendo é uma autoridade que diz respeito a Cristo e não a nós. Nós estamos sendo representantes dele, nós estamos agindo com uma procuração que ele nos deu para agir em seu nome. Por isso, você não precisa ter medo. Porque talvez você dê alguns deslizes e agora você fica ali meio com receio. Ah, pastor, que nem por exemplo, né? Nós vamos entrar aí nessa batalha, nessa guerra aí, nesses 40 dias antes das eleições. E às vezes alguém pode pensar assim, ah, pastor, não quero mexer com essas coisas não, Deus me livre. Não. Eu tô fora, Deus me livre, vai que, né, vem aí uma retaliação, sei lá, ultimamente, pastor, eu não tô assim, sabe, muito bem, eu não tô orando como eu deveria, eu fiz uma coisa errada e tal, e aí você fica acovardado achando que a sua autoridade estará comprometida por causa do fato de você ter algum tipo de falta, né? Ou você ter feito alguma coisa errada e você está achando que se você se envolver numa batalha espiritual você vai se dar mal, os demônios vão, né, causar algum dano em você. Mas, gente, pare e pense. Se realmente o diabo tivesse esse poder para nos retaliar, né, se ele tivesse esse poder para fazer isso, com base nas nossas obras, não haveria ninguém aqui na Terra que não sofresse retaliação. Porque quem é perfeito aqui na Terra? Quem aqui na Terra pode dizer, não tenho pecado algum? Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que todas as coisas que eu faço é 100% santo, 100% puro. Não tem. Então, assim, se for fazer um exame, sempre vai achar alguma coisinha. E como o diabo é acusador, pode ter certeza que ele vai achar. Alguma coisinha ele acha. Como no caso do pastor que comeu a banana quebrando o jejum, o diabo usou aquilo como uma forma de acusar. Você vai me expulsar, mas você quebrou seu jejum, né? Você comeu banana. Aí o que o pastor falou para aquele demônio? Ele falou assim, demônio, com banana ou sem banana, você vai sair em nome de Jesus. Porque não é na autoridade da banana, é na autoridade do nome de Jesus. Entendeu, gente? É a mesma coisa, por exemplo, se eu passasse uma procuração para um advogado pleitear minha causa, agir em meu nome. Só que esse advogado, né, vamos supor que eu nem saiba disso, esse advogado é um adúltero, é um sem vergonha. Mas isso vai afetar a autoridade delegada a ele, da minha parte? Não vai afetar em nada. O fato dele ser adúltero
não vai fazer com que ele perca legitimidade na atuação do caso. Porque eu passei a ele a procuração para ele agir em meu nome. Então, quando ele estiver me representando, o juiz não vai perguntar assim, mas peraí, você, o seu advogado, mas você tá vivendo uma vida correta? Não, o juiz não quer saber do advogado. Ele quer saber de mim. Você tem a procuração para agir no nome do pastor José? Do José? Não, eu tenho, tá aqui, ó, a procuração ele me deu o direito de agir no nome dele, de assinar por ele. Ah, então tudo bem, então é aceito. A mesma coisa. Então, não adianta o diabo querer tentar, né, inibir a nossa autoridade por alguma falha que com certeza se ele procurar ele vai achar alguma coisa. Mas aí é que tá. O diabo ele sempre vai acusar, não adianta, ele é o acusador, né? Ele é o acusador. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Então ele sempre vai querer te acusar. Mas ele faz isso para tentar fazer você tirar os olhos de Cristo, da justiça de Cristo que foi imputada a nós, sem mérito e sem obras, para a gente olhar para nós mesmos, olhar para as nossas falhas. E aí, quando o diabo consegue fazer você tirar o foco de Jesus e olhar para você mesmo, então aquilo acaba causando tipo um bloqueio. E você não consegue exercer a sua autoridade porque você perde a fé, perde a confiança. Você está achando que a autoridade é sua e que pelo fato de você ter, de alguma forma, ter pisado na bola, então agora, ainda que você tente expulsar o demônio não vai sair porque você fez alguma coisa errada. Mas não é assim que funciona no mundo espiritual. A autoridade que nós exercemos no nome de Jesus vem dele, é dele, pertence a ele. Então, independentemente se nós estamos vivendo aquela santidade perfeita ou ainda que a gente tenha cometido algum deslize, a autoridade é de Jesus, nós agimos no nome dele, temos essa procuração por fazer parte da família e não tem como o demônio não obedecer. Porque quando você fala em nome de Jesus, o diabo sabe que é Jesus que está falando, não é você. O diabo não olha para você como se fosse você. Ele entende que é Jesus que está falando. Você falando no nome de Jesus, é Jesus falando. É ele que está falando. E os demônios reconhecem isso. O diabo reconhece isso. Por isso que a Bíblia diz que o diabo estremece. Por isso que quando um demônio se manifesta e você reconhece essa autoridade de Jesus e se baseia nela, tudo que você fala, ele obedece. Você fala, em nome de Jesus, mão para trás. Ele vai ficar com a mão para trás. Em nome de Jesus, de joelho aqui agora. Ele vai ficar de joelho. Em nome de Jesus, cala tua boca. Ele vai calar a boca. Em nome de Jesus, sai. Ele vai sair. Sabe por quê? Não é porque você é o santarrão, poderosão, o da unção. Nada disso não. É porque quando o demônio olha, ele vê Cristo em você. E ele sabe que você está agindo de uma forma representativa. Você está agindo através de uma procuração que ele deu. Você está agindo no nome dele, na autoridade dele. Por isso que os demônios simplesmente se submetem. Por exemplo, vocês acham que os demônios têm medo da gente? Tem não, gente. Tem nada. O demônio não tem medo da gente, não. Mas aquilo que a gente carrega, ele pela de medo. Aquilo que está dentro de nós, ele tem muito medo. O nome de Jesus, que foi dado a nós como uma procuração para a gente usar esse nome, ele pela de medo por causa dele, de Cristo, por causa do nome de Jesus, por causa da autoridade de Jesus. E é por isso, gente, que quando você vai entrar numa batalha, numa guerra, você tem que ir olhando para Jesus, confiando nele, não em você. Entendendo que ele é perfeito, ele venceu, ele é santo, e nós temos, por imputação, essas coisas. A justiça dele, a santidade dele, né? A glória dele, o poder dele, a autoridade dele, tudo a nós foi imputado. Então nós agimos através do que Cristo é e do poder que ele tem. Por isso, gente, que Paulo fez essa declaração poderosa quando ele disse assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Jesus. Agora vamos para Efésios. Vamos para Efésios no capítulo de número 2, versículo de número 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Diz assim, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha só essa palavra. Ela é muito importante e muito forte. E nos ressuscitou juntamente com ele. Juntamente
com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então entenda bem, nós temos uma posição, gente. Ok? Nós temos uma posição. Essa posição que nós temos, ou que nós estamos, é uma posição que está alinhada ou está nivelada com a de Cristo. Aonde Cristo está, nós também estamos, porque ao ressuscitar, diz a palavra que Deus nos ressuscitou juntamente com ele. E quando Jesus subiu aos céus, nós também juntamente com ele. E quando ele se assentou nos lugares celestiais, nós juntamente, semelhantemente, nos assentamos com ele. Então veja bem, qual é a posição do crente hoje? Qual é a posição do crente? É a mesma de Jesus, ou seja, onde Jesus está, nós também aleluia, meu Deus, muito forte. Aonde Jesus está, nós também estamos. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, mas espera aí, mas como assim, né? Nós estamos aonde Jesus está? Gente, é a palavra que está dizendo e a palavra de Deus ela não mente. A palavra é fiel e verdadeira. Não, pastor, mas isso é apenas uma metáfora, é apenas uma figura, é uma linguagem figurada. Não, isso não é uma metáfora, não é uma linguagem figurada, isso é uma realidade, é um fato. Nós estamos aonde Cristo está. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas como isso é possível? Nós estamos aqui, pastor, na terra. Jesus está lá, na glória, lá, ao direito do Pai. Como que a gente está lá? Impossível, não tem como a gente estar lá. Irmãos, vocês sabiam que no mundo espiritual é totalmente diferente do mundo físico? Por exemplo, nesse mundo que nós vivemos, existem muitas limitações. Limitação de tempo, limitação de espaço, limitação de matéria. Então existem limitações. No mundo espiritual, essas limitações, elas não têm efeito. Ou seja, no mundo espiritual não há limitação de tempo, por isso que lá é a eternidade. Não há limitação de espaço. Ou seja, no mundo espiritual é possível você ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, o que aqui já não seria possível, né? Então, você pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, através do que o mundo espiritual é, né? Que nem por exemplo, vou dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. O profeta Eliseu, quando ele mandou dar um recado lá para o Naamã, para que ele fosse e desse 7 mergulhos no Rio Jordão, aí o Naamã foi, no começo não queria, mas depois foi convencido, deu 7 mergulhos, foi embora. Aí o Geazi foi atrás do Naamã, porque ele cobiçou, né, ali os presentes que Naamã ia dar para Eliseu, e Eliseu recusou. Aí o Geazi foi atrás do Naamã e falou assim, o meu senhor mudou de ideia, ele vai querer sim os presentes. Aí o Geazi pegou os presentes, foi e escondeu na casa dele. Quando ele voltou aonde estava Eliseu, olha o que Eliseu fala. O Eliseu chega e fala assim, Geazi, onde você estava? Aí ele fala assim, eu não fui para lugar nenhum, meu senhor. Ele fala, Geazi, você vai querer me enganar, rapaz? Não estava eu contigo quando você foi atrás do Naamã? Peraí, mas como assim? Como assim Eliseu estava com ele? Não, Eliseu não saiu do lugar onde ele estava. Mas o Eliseu disse que ele foi junto com Geazi. Ou seja, fisicamente não. Fisicamente não tinha como Eliseu estar num lugar e ao mesmo tempo em outro. Ele não poderia ocupar 2 espaços, e estar lá, não tinha como. Mas espiritualmente, ele pôde fazer isso. Ou seja, o corpo físico dele estava aqui, mas o espírito dele estava lá. Né? Nós podemos chamar de arrebatamento, né? ou na religião é chamada de projeção astral, apesar que o que ele fez não é uma projeção astral, mas foi o espírito dele foi, né? Estava ali. Então, no mundo espiritual não existe limitações de tempo, nem de espaço e nem de matéria. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele entra dentro da casa onde os discípulos estavam, sendo que a porta estava trancada e Jesus aparece ali. Então, no mundo espiritual não existe limitações de tempo, espaço e matéria. Entendeu? Então, quando a palavra diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, significa que, em relação ao nosso espírito, nós estamos
Sim, juntamente com Cristo. Espiritualmente, nós estamos nele, com ele, assentados com ele. Porque no mundo espiritual não existe distância, não existe as limitações de tempo, de espaço, de matéria. Então, espiritualmente nós estamos posicionados. Mas pastor, a palavra não diz que o nosso espírito está no nosso corpo e que o nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Sim. Mas ao mesmo tempo que o nosso espírito está aqui no nosso corpo, também está lá com Cristo. É algo assim que, claro, a nossa mente tem muita dificuldade de entender, mas a gente tem que crer, não é tentar entender, mas crer. Crer. Que nem, por exemplo, não está escrito na palavra que Jesus está em nós? Jesus não disse, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada? Mas também não diz a palavra que o Pai está lá no céu, no trono, e Jesus à direita do Pai? Então, peraí. Se o Pai está lá no céu e Jesus está lá à direita dele, como que eles podem estar habitando, como Jesus disse, eu virei para ele e nele farei morada? Então, assim, o mundo espiritual é uma coisa doida mesmo, é difícil de entender. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Por isso eu sempre gosto de usar aquela comparação, né? Eu sempre uso essa comparação. Comparação, não, essa também não seria uma analogia, mas um exemplo, né? Para a gente entender isso. Quando Deus está lá no seu trono, diz a palavra que Jesus está à destra dele, à direita. Quando o Pai ele olha para Jesus, o que ele vê? Ele vê Jesus inteiro, né? Ele não vê uma parte dele, ele vê Jesus inteiro. Cabeça e corpo, inteiro. A palavra diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então, presta atenção nisso. Diz a palavra que nós somos o corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. E a palavra também diz que Jesus ele é a cabeça do corpo. Então, imagina comigo, o Pai está no céu, sentado no seu trono, Jesus está à sua direita. Quando o Pai olha para Jesus, ele vê só a cabeça? Já que nós somos o corpo dele, então, e ele é a cabeça, então a cabeça estaria lá e o corpo aqui? Não, o Pai vê Jesus inteiro. Então, quando o Pai olha para Jesus lá, ele vê Jesus completo. Significa o quê? Se nós somos o corpo de Cristo, então lá no céu, quando o Pai olha para Jesus, ele nos vê em Cristo. Presta atenção nisso. O Pai nos vê em Cristo lá na glória, lá no céu. Ele olha para Jesus e nos vê nele. Agora, quando o Pai olha do céu para a terra e olha para nós, aí ele vê Cristo em nós, porque Jesus é a cabeça do corpo. Vocês estão conseguindo entender? Então, lá no céu, nós em Cristo. Aqui na terra, Cristo em nós. A união, ela é perfeita. Então, nós estamos unidos a Cristo, seja no céu ou na terra. Por isso que Jesus disse que nós podemos ligar o céu e a terra. Por que nós conseguimos fazer essa ligação? Porque Jesus está lá, né? E nós estamos com ele lá. Nós estamos aqui e ele está com a gente aqui. Então, tá ligado. Eita, glória. Tá ligado. O céu tá ligado na terra através da igreja. Através de Cristo e da sua igreja. Através de Cristo e do seu corpo. Então, a terra está ligada ao céu. Por isso, quando a gente ora, ele ouve. Ou seja, não há mais barreiras. O véu foi rasgado. Porque quando a gente ora, quando a gente tem comunhão, o acesso é livre. Por quê? Porque o céu se ligou à terra e, posicionalmente falando, nós estamos tanto no céu quanto aqui na terra. Assim como Jesus, ele está tanto no céu quanto aqui na terra. Então, nós estamos perfeitamente unidos, perfeitamente ligados. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, nós temos uma posição em Cristo. Nós estamos muito bem posicionados em Cristo. Então, quando nós entendemos isso, oh, aleluia, não há mais nada e nem ninguém que possa nos deter. Não existe principados, potestades que possa ser uma barreira para nós. Porque nós temos uma ligação direta com o céu. Nós não precisamos fazer algo para poder ter esse acesso. O acesso é livre para quem é de Jesus. É totalmente livre. Oh, glória! Aleluia! Muito forte isso. Voltando aqui. Então, até agora, a gente entendeu, amados,
que a autoridade que nós temos sobre os demônios não é a nossa autoridade, é a autoridade de Jesus. É a autoridade daquele que é santo, é a autoridade daquele que venceu, é a autoridade daquele que tudo pode. E é na autoridade dele que a gente age. É na autoridade dele. Então quando você fala em nome de Jesus, os demônios têm que tremer dos pés à cabeça. Não por causa de você. Não porque os demônios olham para você e vê aquela santidade assim, que até ofusca os olhos do diabo. Não é nada disso não. Se os demônios nos obedecessem por causa da nossa santidade, olha, seriam poucos ou quase ninguém que o diabo obedeceria. Porque se fosse pela nossa santidade e justiça que os demônios se submetessem, então pode ter certeza que o diabo sempre ia achar alguma coisinha. Quando você chegasse e falasse assim, em nome de Jesus, demônio, sai agora, eu tô mandando. O demônio ia falar assim, pera, você tá mandando eu sair? Mas peraí, deixa eu dar uma verificada aqui. Eu andei fazendo umas anotações do que você andou falando, do que você andou fazendo esses dias aí, e você tá querendo me expulsar, né? Mas peraí, você lembra que ontem você perdeu a cabeça e falou uma coisa que você não pediu perdão a Deus? Ah, e você quer me expulsar, né? Não. Ah, lembra também, semana passada, que você viu uma coisa que você não deveria ter visto? Você pediu perdão a Deus? Não pediu, né? Tá aqui ó, anotado, ó. Aí você quer me expulsar? Vai não. Ah, que mais? Ah, ó, você falou uma coisa que ofendeu uma pessoa, a pessoa ficou ofendida por aquilo que você falou. Você pediu perdão pra ela? Não, né? Tá aqui, ó. Ah, ó, você tava fazendo fofoca. Lembra que você tava lá no muro com a vizinha? Fazendo fofoca? Tá aqui anotado. Você quer me expulsar? Vai expulsar não. Aí, ó, fofoca. Então, gente, não tem como expulsar demônios se a gente ficar olhando para nossa própria justiça ou santidade. Nenhum demônio ia obedecer. A nossa autoridade, ela ia ser questionada. Mas a boa notícia é, a autoridade não é nossa, é de Cristo. A autoridade não é de quem erra, é daquele que nunca errou. A autoridade não é daquele quem peca, mas daquele que nunca pecou. A autoridade não é daquele que é declarado justo, né? Ou melhor, perdão, declarado justo não. A autoridade não é daquele que pratica justiça pelas suas obras, mas daquele que é declarado justo pelas obras de Cristo. Eita glória, aleluia, eita glória, aleluia. Aleluia! Por isso vocês não podem ter medo do diabo, porque não é você, é Jesus. O diabo tem medo por causa de Jesus e do que você é nele, por você estar nele. Então o diabo vai tremer, vai estremecer e ele não vai conseguir te causar dano algum, porque você está sob a cobertura do sangue de Cristo. Então se algum dia, em alguma situação, você se deparar com uma manifestação demoníaca no corpo de uma pessoa, vai e expulsa, dê a ordem sem nenhum medo. Ah, pastor, mas pastor, e se eu tiver assim, sabe? E se eu não tiver assim muito bem, e se eu tiver feito alguma coisa errada? A questão não é você. Não diz respeito a você, diz respeito a Cristo. Você não vai falar no teu nome, você não vai chegar para aquele demônio e falar, demônio, em nome de eu, em nome de mim, né? Eu te ordeno que você saia. Claro que aí o demônio não vai sair mesmo, ainda que você estivesse na mais perfeita santidade. Porque a nossa justiça, como diz a palavra, para Deus é como trapos de imundícia. Ainda que você se ache santo o suficiente para expulsar um demônio, a tua santidade não é suficiente. A tua justiça não é suficiente. Então sempre quando você se deparar com uma situação dessa, de ter que expulsar um demônio, entenda, não é você, mas é Cristo em você. E os demônios sabem disso. Eles sabem disso. Eles sabem que você está representando aquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Ele sabe que você está agindo através de uma procuração, que você tem o direito, por ser de Cristo, de usar um nome, que é um nome que está acima de todo nome, e que a palavra diz que se dobrará todo o joelho, tanto dos que estão nos céus, como dos que estão na terra, embaixo da terra. Então você não tem que ter medo. Manifestou o demônio, aí você olha e fala assim, eu vou agir através daquele a quem eu represento e de quem eu sou. Aí você olha para o demônio, para a pessoa ali, manifestada com o demônio, e fala, demônio, em nome de Jesus. Bata em retirada agora. Sai em nome de Jesus.
Não tem como, o demônio vai ter que sair, porque ele não vê você, ele vê Jesus em você. Eita glória, é muito forte isso. Por isso, irmãos, quando eu era da Igreja da Graça, eu lembro, lá em São José do Rio Preto, tinha um obreiro mirim, né? A gente chamava ele de obreiro mirim. O menino, ele tinha 6 anos de idade, 6 a 7, não, 7 anos de idade tinha um menino. Precisa ver o menino expulsando o demônio. Eu vi uma cena lá que eu fiquei assim, admirado, né? Ele era uma criança e ele era ousado, pensa no menino bravo, assim, ousado, né? Aí ele tava ali orando, aí tinha um rapaz, né, que ele era alto, mais alto que eu, e manifestou o demônio nesse rapaz. Tava manifestado. E aí, como que o menino ia colocar a mão nele, né? Aí só, o menino chegou na frente, assim, ó, aquele demônio manifestado. E ele falou assim, em nome de Jesus, né? Aquele jeitinho dele, até engraçado. Em nome de Jesus! De joelho, demônio, agora! E o camarada, pum, caiu de joelho lá. Mão pra trás, em nome de Jesus! Aquele demônio manifestado, né? Arranjando a mão pra trás assim. Aí o menino foi e botou a mão na cabeça e falou, em nome de Jesus, você vai sair dele agora. Em nome de Jesus, sai! Aí o cara voltou. Caramba, meu. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi uma criança de 7 anos de idade fazer um cara grandão, manifestado com um demônio, cair de joelhos, botar a mão para trás, aí pôs a mão na cabeça, mandou embora, o demônio saiu. E não fez nada, não causou nenhum dano ao menino. Imagina se aquele demônio avançasse naquele menino, matava o menino, porque é uma criança, né? Mas o demônio não pôde fazer nada. Sabe por quê? Porque não era questão do menino. Tinha nada a ver com o menino. Tinha nada a ver se era criança. Poderia ser uma criança. Poderia ser uma idosa de 100 anos, de 120 anos. Poderia ser qualquer um. Claro, qualquer um que está em Cristo, tá? Qualquer um que está em Cristo. Se não tiver em Cristo, aí é problema. É problema. E aí, irmãos, o que aconteceu? O demônio teve que reconhecer a autoridade, não propriamente do menino, mas do que o menino carregava dentro dele, que era a autoridade de Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso, nunca tenha medo. Porque os demônios não vão te obedecer olhando para você, se você tá apto ou não. Os demônios vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Eles vão reconhecer a autoridade que é de Cristo. E se você agir nessa fé, na autoridade de Jesus, reconhecendo que a autoridade é dele, não é sua, é dele, dada a você por procuração, aí acabou. Aí se cumpre o que está escrito no versículo 19 do capítulo 10 de Lucas. Eu vos dei autoridade. Jesus deu a autoridade dele. Eu dei a vocês a minha autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, em toda a força do diabo, e nada, absolutamente nada, e nem ninguém vai causar dano a vocês. Por quê? Porque a autoridade é de Jesus, não é sua. E Jesus, ele te cobre, ele te protege com o sangue dele. Então ele não vai deixar absolutamente nada porque você está representando ele. É a mesma coisa, por exemplo, se o advogado está me representando para defender a minha causa, se o advogado não conseguir, um exemplo, né? Se o advogado não conseguir sucesso e se tiver que alguém ser preso, não é o advogado que vai ser preso. Sou eu que vou ser preso. O advogado está apenas me representando. Entendeu, gente? Então, a culpa não é do advogado, ou né, o problema não é do advogado, o problema é meu, que eu estou tentando resolver usando o advogado. Então, se o advogado não ganhar a causa, quem perde sou eu, não o advogado. Então, não é o advogado que vai sofrer o dano, eu que vou sofrer o dano. Então, é a mesma coisa. Quando você está batalhando espiritualmente, quando você está usando o nome de Jesus, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Tem a ver com Ele. Então você está protegido, você está guardado, você é representante, você está debaixo de um poder, de uma delegação vinda do próprio Jesus. Então, não tem como os demônios retalhar, não tem como eles causar algum dano, ainda que você tenha alguns deslizes. Claro que dependendo, se você tiver algum pecado, dependendo do pecado, você vai colher as consequências do pecado se você não se arrepender. Mas não é por causa de você estar expulsando o demônio, mas é por causa do seu pecado. Então você vai sofrer por causa do pecado. Dependendo do pecado, você vai sofrer. Você vai sofrer dependendo do... Que nem, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem controle sobre a sua vida financeira, você gasta mais do que ganha, e aí você cria uma dívida enorme, então essa dívida enorme, ela não é por causa do demônio que está te retalhando. Ah, pastor, estou tudo endividado, essa é retaliação do inimigo. Eu comecei a me envolver com batalha espiritual e o inimigo está me retalhando. Ah, está te retalhando? Tá, pastor, eu estou numa dívida enorme. Tá bom, mas me diga uma coisa, quanto que você ganha? Ah, eu ganho R$2.000. E quanto que você gasta? Ah, eu gasto aí uns 3.000.
Aí você chama isso de retaliação? Pelo amor de Deus, né? Isso não é retaliação, isso é falta de administração. Você que não está administrando o seu dinheiro, né? Ou então, você se envolve, né, sexualmente com uma pessoa que não é o teu cônjuge. E aí depois o teu cônjuge pede o divórcio e você vai falar, é o demônio, é a retaliação. Pastor, estou sofrendo retaliação. Retaliação? Por que você está sofrendo retaliação? Ah, eu comecei a me envolver com batalha espiritual. E aí agora, olha só, o meu cônjuge quer a separação. O teu cônjuge está querendo a separação porque você está envolvido com batalha espiritual? Conta essa história direito. Você está fazendo alguma coisa que não é correto? É, pastor, eu só dei uma puladinha de cerca aí, né? Mas foi só uma puladinha assim. Uma puladinha só. Ah, tá bom. Então você está dizendo que isso é uma retaliação do inimigo. Não é retaliação do inimigo, é consequência da sua sem vergonhice. Você pulou o muro e agora você está colhendo a consequência. Então não tem nada a ver com retaliação. Tem a ver com você, com consequência, né? Consequência dos seus atos. Você está sofrendo a consequência dos seus atos, só isso. Mas ainda que uma pessoa ainda, né, tenha cometido algum tipo de pecado como esse, se ele estiver numa situação em que ele tem que expulsar um demônio, ele pode expulsar. Se ele é de Jesus, ele expulsa e o demônio obedece. Ainda que ele esteja, né, vamos dizer assim, em falta com alguma coisa, porque a questão não é ele. Não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com Cristo. E nós não perdemos a representatividade. Ou seja, não é porque a gente pecou que agora a gente deixou de ser justo, deixamos de ter autoridade, deixamos de pertencer à família, perdemos a salvação, nada disso. Quando um crente peca, ele continua sendo filho, continua sendo amado, continua sendo justo, continua sendo de Jesus. E se tiver alguma coisa que possa, né, trazer algum problema, vai ser resultado do pecado. Então ele tem que, né, procurar se consertar, se arrepender, se consertar, porque vai ter uma colheita. Mas quando se fala de demônio, irmãos, nós já somos mais que vencedores, e isso é um estado eterno, é algo incondicional, não tem como reverter isso. Nós somos filhos, não tem como reverter. Nós somos justos, não tem como reverter. Independentemente do que a gente faça, a gente sempre vai ser filho, amado, santo, justo, sempre. Por quê? Porque é algo atribuído a nós, não é algo que a gente conquistou, não é por mérito, não é por obras, não é por esforço. É por aquilo que Cristo concedeu a nós, atribuído a nós. E a autoridade é algo atribuído, é algo que nos foi dado por atribuição, por causa dele. Ou seja, é a autoridade dele, delegada por ele. Então nós temos imputado em nós a autoridade de Cristo, a autoridade de Cristo, dele. Então isso faz toda a diferença. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Tinha muito mais outras coisas para falar, mas eu vou parar por aqui, senão fica um vídeo muito longo, né? Muito longo. Glória a Deus. Vocês entenderam até aqui? O som aí tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Essa live que eu tô fazendo aqui, ela é restrita e é apenas um teste, tá, gente? Eu só tô fazendo um teste, porque quando a gente começar os 40 dias, como eu falei para vocês, aí eu vou fazer lives, tá? Porque eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis, de cristãos possíveis, para entrar dentro desse propósito. Então as lives elas serão públicas. Essa aqui ela está só restrita, ela não está pública não. É só vocês que estão vendo, que fazem parte do Ministério Amados do Pai. Ok? Aleluia.